Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara. Boa noite. Vamos iniciar mais um momento de perguntas e respostas sobre o tema. As perguntas são sobre os dias atuais, a visão espírita dos dias atuais, sobre a palestra que Vando fez sobre perdão e auto-perdão. Boa noite, Vando. Boa noite. E também sobre a vida e obra de Chico Xavier, eventualmente, se tiver alguma pergunta. Deixa eu só fazer algumas lembranças aqui importantes, tá certo? O nosso irmão Fernandinho, que cuida dessa parte aqui da tecnologia, de gravar, ele pede para quem estiver assistindo, por favor, se quiser, que bote o celular na horizontal, deite o celular, porque dessa forma vê melhor nós dois. Que com a pandemia, nesse tempo todo, só está acabando só está cabendo um dentro aqui do celular. Ele também desativou os comentários, porque parece que os comentários tapam o rosto da gente. Então assim fica melhor. E a ideia da gente é tentar responder as perguntas dentro de 1 hora, que é o que possibilita o Instagram, a transmissão. Se houver necessidade, a gente vai fechar essa live e iniciar uma outra, certo? O Facebook vai continuar e aí a gente faz isso aqui pelo Instagram, tá certo? Você quer saudar o pessoal, Vando, por favor? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que a gente possa trocar reflexões importantes e que nos traga saúde mental, emocional e que nos traga paz mental e emocional para os dias que se seguem, para os desafios que cada um de nós tem tido no coração, que a gente possa, a partir da nossa conversa na noite de hoje, a partir de todas as outras conversas, a gente possa ir tirando sustento para a nossa vida, para as nossas dores e para os nossos incômodos. Bom, antes de oferecer uma mensagem para quem está aí do outro lado, eu gostaria apenas de reforçar com o Vando que esse é um trabalho despretensioso. O único objetivo da gente aqui é tentar passar uma palavra de esperança, um carinho, apenas uma boa lembrança. Não há outro objetivo do que esse. Se a gente conseguir atingir um coração, o trabalho já está realizado. A gente quer iniciar essa mensagem, esse trabalho, oferecendo uma mensagem de coração, de alma, né, Vando? As pessoas que estão acompanhando nesse instante, principalmente aquelas pessoas que estão, para todo mundo, mas principalmente para aquelas pessoas que estão passando pela dificuldade do coronavírus em casa, então pessoas que estão com familiares com Covid-19, ou inclusive pessoas que estão nesse instante assistindo, que estão com a Covid-19, e os profissionais de saúde que estão acompanhando aí. Essa mensagem é principalmente para vocês, com a certeza de que tudo passa. Então, espero que vocês recebam essa lição de coração aberto, que essa mensagem aqui é para vocês, principalmente para vocês. Parti cedo e só, em busca de ti. Em toda parte procurei achar-te. O vento que passava não me atendeu. O passaredo alegre permaneceu sorrindo, mas não me respondeu. A gazela célere passou altiva, e quando eu indaguei, seguiu sem responder-me. Fiquei mais só, mais triste. Busco-te, soberano, em toda parte. Saio todo dia, contemplo o sol e a terra, as árvores e o mar. Por ti pergunto, por ti indago. Nada ouvindo, retorno desesperado. Recolho-me cansado, e à noite negra medito e sofro. Nada me pertence na terra. Vivo sem a vida,
Falo sem a voz, sofro sem a dor. Sou errante. Mas quero-te, porque algo me diz que tu, Senhor, tu existes. Então, tu que és vida, calor, poder, atende-me e abraça-me, Senhor, junto ao teu seio de bondade, porque sem ti tudo é treva e morte. Ó, atende-me, Senhor, porque, embora tudo permaneça em silêncio, eu continuo ouvindo a tua voz, que fala na minha carne, pois que, se ela é frágil, tu, somente tu, Senhor, a fortificas como o sopro da alma, que a anima e vitaliza. Atende-me, Senhor, e salva-me. Rabindranath Tagore, do livro Filigranas de Luz. Vamos pedir a permissão a Jesus, a equipe espiritual que conosco está nesse instante, para que possamos dar por iniciado o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Bom, nós temos algumas perguntas que já foram feitas anteriormente e a gente vai seguir como na outra vez. Eu faço uma pergunta a Wanda e Wanda me faz uma pergunta. Então a primeira pergunta que a gente tem aqui é: gostaria de saber o que foi feito com Hitler na espiritualidade, visto que o mesmo foi instrumento de sofrimento e desencarne de milhões de pessoas. Novamente, boa noite a todos. E 2 pontos antes de iniciar, que acho que vale para a minha fala e vale para a fala de Márcio. Quando a gente se propõe a um trabalho, a uma reflexão de perguntas e respostas, a gente não vai fazer nunca do singular para o plural. Antes a gente vai tentar do plural para o plural. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente nunca vai responder as perguntas dirigindo a uma pessoa só. A gente vai tentar o geral, o máximo de pessoas possíveis, para que não pareça uma resposta a uma pessoa única. A gente sempre vai tentar o total de pessoas. É importante que a gente se atenha a isso. O segundo ponto é, a gente traz reflexões, as perguntas, aos questionamentos que são feitos, mas a gente pede que se faça o desdobramento em casa, nos livros espíritas, ou na religião que professa, ou na filosofia que gosta de estudar, que consiga estender essas reflexões para além do que a gente está falando. O assunto é muito amplo, a gente reduz, a gente faz uma dedução pequena das questões, mas é importante que a gente possa expandi-la depois. E aí o amigo ou amiga que faz a pergunta sobre Hitler questiona o que tem sido feito dele na espiritualidade. O primeiro ponto é, não há informações diretas, pelo menos até onde eu sei, e Márcio partilha dessa opinião, porque assim me disse, não há informação direta sobre o espírito de Hitler. O espírito em evolução que, no momento, tomou o nome de Hitler. O que a gente sabe, e que para nós serve de diretriz, é o que foi feito, o que André Luiz fez, a partir da sua escrita por Chico Xavier. A gente sabe que ele foi um médico sanitarista aqui no Brasil, mas para a produção de sua obra literária, ele adotou um pseudônimo. Por que ele faz isso? Ele mostra que não é importante quem ele foi, mas é importante o que ele faz. Segue o princípio, então, para Hitler e para qualquer espírito, errando ou acertando. Não importa o que a gente fez, importa o que a gente faz e o que a gente fará. Certamente que Hitler, ele vai entrar como qualquer outro espírito que fez muito mal ou pouco mal, que fez muito bem ou pouco bem, ele vai entrar dentro da lei de causa e efeito, no processo de reeducação, talvez mais doloroso. A gente não sabe a disposição enquanto de Hitler hoje em espírito para assumir novas provas. Então, muito possivelmente, ele vai passar, como qualquer outra alma que errou, ele vai passar por um processo de reeducação. Na doutrina de espírito a gente não fala em punição, então não há punição, não há castigo. O que há é um processo de reeducação através de uma das leis que regem o nosso planeta, que é a lei de causa e de efeito.
Agora, como a gente vai passar por isso é a principal questão. Não é a quantidade de sofrimento, é como a gente vai passar por isso. Humberto de Campos, que escreve por Chico Xavier, e Humberto de Campos, o irmão X, ele adota esse pseudônimo, ele narra uma história muito bonita de um homem que reencarnou, e dentro do seu plano reencarnatório ele tinha por expiação, da ideia de passado e presente, ele tinha como expiação perder um braço por compromissos do passado. Ele fez com tanto amor a sua obra de ajudar os outros, que ele, através do amor, resgatou os erros. Então, ao invés de perder um braço, ele perdeu só um dedo. Vale lembrar a história do irmão Chico Xavier, que o Márcio falou na semana passada, que ele tinha dentro do seu planejamento reencarnatório passar 11 anos com a prova da loucura. Ele tanto fez com qualidade a sua missão, que os espíritos decidiram por tirá-lo dessa prova, tamanho aprendizado que ele teve pelo amor. Então, é no processo de reeducação que Hitler, mas que qualquer outro espírito vai precisar passar e recompor a sua história, reconstruir a sua história. Faço então a pergunta agora a Márcio. Gostaria de saber se a partida das pessoas pelo coronavírus, principalmente aqueles que não queriam partir, já acordaram na espiritualidade e estão sendo atendidos. E é interessante a pergunta, porque cada espírito é uma individualidade. Então é uma história muito pessoal, muito singular, usando a palavra de Divaldo. Então, o que a gente aqui pode falar é de possibilidades, né? O desencarne de um espírito vai ser diferente do outro, embora esses espíritos tenham desencarnado pela mesma causa, que é pelo Covid-19. Então, assim, aqueles que não queriam partir, eu imagino que nenhum desses espíritos queria partir pelo coronavírus, né? Ou mesmo morrer, né? Porque, embora a gente saiba da imortalidade, quando a gente fala da morte, ninguém quer, né? Quem se habilita? Todo mundo corre. Se a gente puder ficar, a gente está ficando. É evidente que a gente precisa reconstruir o caminho, a gente precisa reflorir os caminhos. Mas a gente não pode esquecer, primeiro, nós não estamos soltos no mundo. Nós não estamos soltos. Eu quero pedir licença aqui para lembrar um caso, Vando, que está no livro Os Mensageiros. Os Mensageiros. Quem puder ler esse livro, é muito interessante. Então, tem determinado momento da passagem lá, que André Luiz, com o mentor espiritual, ele vai socorrer um homem. Clarence é de nosso lar, Clarence, é? Clarence, o Vando está dizendo aqui, se errar é ele. Então, Clarence, segundo o Vando, que é o mentor espiritual no livro Os Mensageiros, eles vão socorrer um homem, um trabalhador do campo, um homem digno, um trabalhador muito sério, que ele tinha um burrinho. Então ele andando pelo burrinho, na estrada lá, André Luiz, é interessante a fala dele, numa paisagem campestre. E aí ele tanto bateu no burrinho, que o burrinho se desvencilhou da carroça, deu um coice que bateu na cabeça dele, o coice do burro no homem. Aí, resultado, ele caiu e ferido. Aí André Luiz foi chamado com Clarence para ajudar. Então, quando eles chegaram lá, socorreram e disseram, por que aconteceu isso? Aí o espírito responsável pela proteção daquele lugar disse assim, é porque o homem é um trabalhador sério. O homem que levou a coiçada? Que levou o coice. Ele disse assim, ele maltratou tanto o burrinho, ele magoou tanto, ele bateu com tanta força, que a lei de causa e efeito teve que atuar. A gente já impediu isso de acontecer, mas agora não, porque ele insistiu no erro. Então ele levou o coice na cabeça. E tinha que ser socorrido, perdeu muito sangue. Mas aí o espírito diz André Luiz, mas não se preocupe, André. Quando os homens chegam para ajudar, os espíritos já terminaram o trabalho deles socorrendo. Então veja, por que eu estou utilizando esse exemplo? A pergunta ela é muito bem feita, mas a gente não pode esquecer que, do nosso ponto de vista material, há um desespero por conta do morrer.
E morrer nem sempre é desencarnar, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, assim, nós ainda somos muito matéria, né? Mas os espíritos, principalmente os espíritos mais esclarecidos, eles vêm de outra forma. Prova disso é que quando a gente reencarna, tem gente sorrindo. Mas no mundo espiritual tem gente chorando. Que eu chego para um lugar e eu me despeço de outro. Mas há espíritos, esses espíritos estão sendo protegidos, estão sendo amparados. Não há notícias concretas da notícia já de espíritos que desencarnaram pelo coronavírus. A gente precisa ter muito cuidado com as mensagens que estão saindo. Agora, por que eu disse isso? Aí eu fecho a minha resposta. Primeiro, a gente sabe que o amparo de Deus ele é permanente. Nenhum espírito que desencarna ele está solto, ele está só. Mas isso não quer dizer que o espírito não vá acolher. Isso não quer dizer que todo espírito vai ser recolhido, vai ser amparado imediatamente. Porque aí a lei de causa e efeito. A gente vai colher do mundo espiritual aquilo que a gente plantou aqui. E isso independe se eu morri pelo coronavírus, se eu morri de infarto, se eu morri disso ou daquilo. Então a gente vai colher o que plantou. Mas, uma hora ou outra, principalmente você que fez essa pergunta, não tenha dúvida de que o amparo espiritual para esse espírito ele vai chegar. E mais, há informações preliminares de médiuns sérios, de Val Pereira Franco, de que esses espíritos estão sendo recebidos. Há um movimento imenso no mundo, Wando, de equipes espirituais recebendo esses espíritos. Então fique tranquilo que ninguém está desamparado, não. Agora, a cada um segundo as suas obras. Isso não muda e nunca vai mudar. A gente se encontra com aquilo que a gente plantou. Bom, eu vou fazer outra pergunta a Wando. Gostaria de saber se uma pessoa que está na fase terminal da doença e tem todo o apoio da família, mas essa pessoa tem um membro da família que precisa pedir perdão a essa pessoa, um ao outro, pedir perdão um ao outro. E se esse pedido de perdão não acontecer em vida, pode acontecer depois do desencarne do paciente? Do paciente ou da pessoa que pode morrer, inclusive antes do paciente, né? Sim. Não é? Márcio brinca com uma pergunta e é válida. Quantos de nós achamos que alguém ia morrer e essa pessoa viu a morte de muitas outras, né? Então, esse é um ponto sensível, mas penso que não seja a questão. Um membro da família que precisa pedir perdão um ao outro. Veja, parece uma coisa só, mas são duas coisas. Um precisa perdão ao outro, um precisa pedir perdão ao outro. Então, um está magoado e o outro também. Se o outro não me pede perdão, eu posso pedir perdão e eu posso caminhar. E eu posso perdoar e caminhar. São tempos diferentes. Eu não tenho que escutar o outro me pedir perdão para eu perdoar. O que acontece é que muitas vezes, dentro das relações, a gente se relaciona de forma imatura ainda. E aí a gente espera que o outro faça para eu fazer. Eu só vou dar se o outro me der. Eu só vou sorrir se o outro me sorrir. Eu só vou amar se o outro me amar. E aí a gente esquece a belíssima oração atribuída a Francisco de Assis do dano que se recebe. O perdão é muito característico. A gente pode perdoar, a gente pode pedir perdão sem que necessariamente o outro participe desse processo. Porque se fosse sempre o outro participando do processo, se o outro levar 1000 anos para me perdoar, eu vou passar 1000 anos martirizado. O perdão ele começa em mim. O processo de perdoar começa em mim e o processo de perdão começa em mim. Se o outro não faz isso, eu posso continuar caminhando. Lá na frente, quando houver um amadurecimento, a gente pode se encontrar novamente. Wando, como é que eu peço perdão a quem não quer ter nenhum contato comigo? Quando for dormir, pede para que na espiritualidade possa ter um contato, uma conexão com essa pessoa. Mas ele não quer me ver de jeito nenhum. Pede a Jesus que Jesus vai mandar recursos para que a gente possa se encontrar. Isso pode acontecer depois do desencarne, pode acontecer depois do desencarne. A obra de André Luiz, penso que todos os livros de André Luiz vão falar da importância do sono para o espírito encarnado. O corpo físico, ele adormece, o espírito se desprende e vai viver a realidade do espírito. É por isso que a gente traz muita impressão para o corpo físico. Então, isso pode acontecer, claro que pode acontecer. Tem um livro de Dona Ivone Pereira, que eu sugiro,
por Bezerra de Menezes, que é a tragédia de Santa Maria. Só um minutinho que eu vi uma tragédia aqui, não tão grande. O nome do livro é A Tragédia de Santa Maria. E aí nesse livro, na Tragédia de Santa Maria, que vai narrar a história de Pâmela, de Max e de Antônio José, vai ter uma passagem, um pedaço do livro, na parte final, que vai narrar exatamente o encontro que se tem na espiritualidade de espíritos que estão encarnados durante o sono. E aí como se inicia um processo de reconciliação a partir do sono. Então é muito possível que isso aconteça após o desencarne, mas aí a gente lembra Jesus, né? O Evangelho cabe em tudo, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Se ele não quer, eu posso querer. Se o outro não está disposto, eu tenho disposição. E aí a gente vai reconstruindo histórias. Pergunta: o que os espíritos falam sobre essa pandemia? Antes de responder só essa pergunta, Wanda vai só apertar ali o celular, que tá me dando labirintite. Aí eu tô... Eita, apagou aí. Agito é um hábito, é. Eu acho que tá dando pra ver, porque se alguém... Fernando vinha avisar, né? Uhum. Bom, vamos lá, agora voltou. Acho que tá dando... Vamos continuar. Você repete, Wanda, a pergunta, por favor. O que os espíritos falam sobre essa pandemia? Veja esse processo porque está passando toda a humanidade. Ele faz parte da mudança de estágio, onde no Espiritismo a gente conhece pelo processo de mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que a gente falou numa dessas conversas. Então, o que é esse momento de pandemia? Os espíritos ainda não falaram muito precisamente sobre isso. Por quê? Porque é muito recente. Espíritos superiores certamente já tinham conhecimento de que isso iria acontecer. Mas não há proveito nenhum, penso, isso é uma opinião, não há proveito nenhum para que os espíritos superiores, espíritos respeitados, venham escrever sobre a pandemia agora. É um processo ainda muito precoce, são poucas as informações. Eu insisto, os espíritos superiores têm conhecimento desse instante. Mas, pelo que a gente conhece da obra de Allan Kardec, da nova era que está no livro Céu e Inferno, está no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é um momento, está no livro dos Espíritos, quando fala de flagelo social. O que é que... Pergunta 734, se eu não me engano. O que é que esses momentos de flagelo social, de grande comoção mundial, eles deveriam ensinar para a gente? A fraternidade. O domínio do orgulho e do egoísmo. Eu preciso trabalhar em mim, me avaliar. É um momento de reflexão. Wanda vai falar sobre isso daqui a pouco. Principalmente a submissão à vontade de Deus. Porque, veja, embora o nosso conhecimento, a gente pode alcançar as estrelas, a gente viaja de um ponto a outro do mundo num voo de 12 ou 14 horas. A gente descobriu, a gente devassou o núcleo da célula. A gente está clonando animais. A gente foi à lua e voltou. A gente tem todo tipo de tecnologia. A gente está devassando o infinito. Mas hoje está todo mundo dentro de casa. Então, observe. Esse é um instante onde a gente tem que trabalhar, aprimorar as nossas resistências morais. O que é que a gente aprendeu? O que é que a gente plantou até aqui? A gente conversava sobre isso na outra live. Esse é o momento de a gente ver o que é que tem dentro do coração a nível de espiritualidade. Veja, eu não estou dizendo espiritismo. Espiritualidade é aquilo que a religião faz com você. O que é que a igreja, o que é que o catolicismo lhe ensinou hoje? Como é que você está? A igreja evangélica, o budismo, sua religião, independente. Então, o momento da pandemia, segundo os espíritos, mas não é da pandemia, é do flagelo social. É para que a gente perceba o momento
da gente melhorar, da gente crescer. Porque a gente acha que porque está dentro de casa isso é um castigo. Mas antes da pandemia a gente dizia assim, tô doido para ir para onde? Aí agora a gente diz, tô doido para ir para a rua. Eu esses dias eu vou repetir até uma coisa que eu achei engraçada. Eu vi uma amiga me mandou pelo WhatsApp dizendo assim, quando passar a pandemia, eu vou fazer isolamento invertido. Eu vou ficar 30 dias sem ir em casa. Eu achei isso um barato. Porque assim, se a gente avaliar as bênçãos que a gente está tendo, minha gente, a gente está tendo um lar. A gente que é do Enfio, Instituto Fraterno Irmãos da Luz, a gente sequer pode estar aí nas ruas da cidade, por outras questões, visitar moradores de ruas. Então, embora nessa dor, nesse período de dor, a gente está sendo abençoado, mas a gente precisa pedir a Deus olhos de ver. Então, esse é o momento da gente orar, da gente meditar. Se você aplica reiki, né? Bote lá no seu Facebook, quem tiver precisando de reiki, eu estou aplicando reiki à distância, eu estou aplicando passe à distância. Mostre amor, que esse é o momento da pandemia para a gente crescer. Não é para a gente achar que é castigo, que é sofrimento, não. Claro que é ruim a gente estar dentro de casa, né? Tem gente que está engordando, né? Às vezes engordando muito, né? Tem gente que está ficando solitário. Então a gente precisa ter cuidado para... Tem gente que está indo pro Facebook falar muita besteira. Tem gente que está usando o WhatsApp para dar em cima de todo mundo, para namorar, para paquerar. Então a gente precisa ter cuidado com isso. É o momento de também educar-se, não é, Wando? Da gente ter cuidado com as nossas atitudes. Às vezes a gente vai tomar uma atitude errada e vai se arrepender pro resto da vida. Então, esse momento da pandemia é para a gente refletir sobre tudo. Mas refletir especialmente no amor de Deus. Que muitas vezes, como diz o Espírito Emmanuel, ele nos trata com o elixir do sofrimento, para que algo pior não nos aconteça. Vamos. É a pergunta. Tenho muita dificuldade em esquecer o mal que me fizeram. E mais dificuldade ainda em esquecer... Aqui é para mim. Vou repetir a pergunta. Tenho muita dificuldade em esquecer o mal que me fizeram. E mais dificuldade ainda em esquecer o mal que eu fiz para alguém. Sempre fico em dúvida, diz a pessoa. Será que eu não perdoei? E será que eu não me perdoei? Como saber? Esse é um ponto importante, porque do modo como a pergunta é posta, me parece, pelo menos no primeiro momento, que não é exatamente sobre perdão que a gente está falando, mas a gente está falando sobre nível de exigência e de cobrança, pelo menos no primeiro momento. Quando a gente não consegue perdoar alguém, quando a gente não se perdoa, isso é muito intenso, a qualidade disso é muito intensa, talvez a gente esteja trabalhando na nossa cabeça com um ideal muito distante do outro e de nós. Se a gente está se magoando o tempo todo e a gente está se sentindo magoado o tempo todo, é que o nosso nível de exigência ele tá muito alto. Então, primeiro a gente precisa pensar se o nosso nível de exigência, o nosso nível de cobrança interna está muito lá em cima para a gente poder rever isso. O outro é passivo de falhas, eu sou passivo de falhas. Esse é o primeiro ponto. O espírito encarnado e o espírito desencarnado, ele aprende a partir do ensaio erro. Então, para que eu acerte, eu vou errar. 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 Então, é comum nessa trajetória que a gente cometa vários erros. E aí, o outro lado precisa estar atento a isso para entender, para perdoar. Você imagina, por exemplo, se um pai perdesse a paciência e perdesse o juízo quando um filho tentando andar cai. Aquela criança precisa de compreensão. Então, o outro que está andando comigo precisa de compreensão. E eu preciso ter compreensão comigo. Senão, quando eu cometo um erro, eu me puno. Quando eu cometo um erro, eu me puno. Eu vou começar a desenvolver transtornos mentais em mim. A desenvolver uma depressão, desenvolver um pânico, porque eu vou estar o tempo todo me perseguindo. A minha energia vai estar me alimentando. Então, eu vou estar adoecendo a partir de mim. Tem uma fala de Jesus que eu acho bastante interessante, e eu vou chegar na questão do perdão, na pergunta. Tem uma fala de Jesus que muito me intriga, e aí ele perguntava em algumas situações, quando ele fazia assertivo em algumas situações e dizia, tua fé te curou.
a gente faz o contraponto disso, porque a ciência e a filosofia permitem que a gente faça a antítese do que é dito. Se a tua fé te curou, o que te adoeceu? A minha fé me curou, o que me tornou doente? Por que hoje eu porto, por exemplo, um transtorno mental? Por que hoje eu tenho um pânico? Eu conversava com o Diego, meu irmão, sobre isso esses dias. Se a minha fé me cura, o que é que me adoece? No livro Evolução em Dois Mundos, livro super complicado de André Luiz, eu pelo menos consigo entender pedaços do livro, ele vai falar de predisposição mórbida. O que é predisposição mórbida? A gente nasce com algumas possibilidades de doença, mas essa doença ela só vai ser acionada a partir do meu comportamento. Então, se eu me comporto bem a nível de pensamento, sentimento e ação, se eu me comporto bem, isso pode não estourar, a doença pode não estourar. Se eu me comporto mal, se eu tenho vícios de todas as ordens, se eu me apego demais ao material, isso é um problema do século XX, sobretudo, essa ideia do corpo, do embelezamento, não há mal nenhum nisso, mas há mal em ser só o corpo, em ser só o físico. A gente precisa estabelecer uma dupla aí de cuidar do corpo e cuidar da alma. Então, se eu tenho um comportamento viciante, muito impulsivos, eu tendo a adoecer, porque a doença é um freio. A gente ainda não construiu essa dimensão espiritual, mas a doença, do ponto de vista espiritual, ela é sempre um freio. Ela vai me mostrar que alguma coisa está errada. Tem muitos estudos, a Associação Brasileira de Medicina Espírita fala isso, e a Mundial também fala isso. Aliás, tem um livro sobre isso da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, que muitos dos casos de câncer não tem a ver com a vida passada, tem a ver com a vida atual. Isso é uma questão bastante interessante, viu, Márcio, como você gosta de dizer. E aí a gente vai lembrar, mas isso é impossível. Não é impossível. A gente vai para o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas das aflições. Causas anteriores e causas atuais. Muito do nosso sofrimento são os excessos do dia de hoje. Se a gente for pensar a nossa diabetes, a nossa pressão alta, o nosso problema de coração, quem mais mata no Brasil por ano é coração. A gente poderia evitar as mortes por coração com exercício físico, com bons pensamentos, boa alimentação, boa dieta. Tudo isso evitaria um problema de coração. A gente não cuida, a doença estoura. Então, o mais importante, talvez, que a gente possa fazer, mas vai falar sobre isso, é cuidar do pensamento, cuidar do sentimento, cuidar da ação. Se a gente tiver um equilíbrio, não é ser perfeito, não é ideia de perfeição, mas se a gente tiver um equilíbrio, a gente vai ter uma saúde. Diz Emmanuel no livro Consolador, que saúde é a perfeita sintonia da alma. Sobre perdoar, sobre não perdoar e não se perdoar. É um processo que precisa iniciar. Na próxima pergunta que o Márcio vai me fazer, a gente vai fazer uma distinção entre perdão e esquecimento. E a gente entra mais então nessa pode continuar, fica à vontade. Então a próxima questão para mim seria, queria entender melhor esse dilema. Esquecer e perdoar são sinônimos? Não, absolutamente não. Se construiu a ideia de que esquecimento e perdão são a mesma coisa, a gente precisa fazer uma separação. Esquecimento é processo cognitivo, é processo de memória. Perdão é processo da alma, é construção da alma. Então, eu posso esquecer o que me causava? Certamente que não. O que eu preciso é ressignificar o sentimento do que me fizeram ou do que eu me fiz. Eu posso não esquecer, mas eu posso ir adiante. Por exemplo, se eu sofro um acidente e fico paralítico, eu jamais vou esquecer isso. Mas eu tendo um entendimento, eu posso perdoar quem me causou aquele acidente. Eu vou esquecer o fato? Não. Mas eu vou seguir com o meu processo de construção do perdão. Uma das provas mais difíceis para o encarnado, para a mulher encarnada, a criança, a mulher que é estuprada e engravida, ela pode esquecer aquele estupro? Jamais. É uma situação delicadíssima. Mas ela pode sustentar essa gravidez com a bênção de Deus, com a proteção de milhares de espíritos. Ela pode, e a partir do momento que aquela criança sorri para ela, ela começa ou ela recomeça um processo de construção de amor absurdo a partir daquilo. Então, a gente não vai esquecer. Perdoar não é esquecer. A gente não esquece porque aquilo fica com a gente. Sabe a sombra, a ideia da sombra? A sombra mesmo. Quando a gente está contra o sol e tem uma sombra, isso fica com a gente. Então, para que a gente cuide de uma coisa, a gente precisa encontrá-la. Então, eu preciso saber o que está doendo em mim.
O que é que está doendo em mim? O que foi que eu fiz? Ou o que foi que o outro me fez? Se é muito difícil achar isso e achar o problema, a problemática, pega uma caneta, pega um papel e vai colocando no papel do mais fácil para o mais difícil. Eu preciso perdoar do mais fácil para o mais difícil. Eu preciso perdoar Márcio, eu preciso perdoar Diego, eu preciso perdoar Bruno, eu preciso perdoar Nandinho. Começa do mais fácil, começa a treinar o mais fácil. Aí a gente vai criando o hábito. Depois a gente começa o mais difícil, depois o outro, daqui a pouco a gente está conseguindo perdoar. Perdão é construção. Se a gente achar que perdão é esquecer e pronto, a gente não consegue. A mesma coisa se dá com um relacionamento amoroso, por exemplo. A gente acha que vai tirar alguém da vida da gente esquecendo. A gente nunca vai esquecer quem passou 5, 10, 15 anos na vida da gente. Tem uma felicidade muito grande, uma felicidade mútua, inclusive. E por algum motivo houve uma separação. Se a gente quiser esquecer aquela pessoa, de nunca mais lembrar aquela pessoa, a gente está fadado ao fracasso. A gente precisa entender que aquela pessoa foi extremamente importante na minha vida, e assim qualquer relação. Que aquela pessoa foi extremamente importante na minha vida, mas que agora ela faz parte das minhas recordações emocionais e amorosas. E eu preciso construir daqui para frente. Eu ressignifico o sentido esquecendo o ato. Então, são construções diferentes. Vando, e a gente como cristão, como espírita, como católico, como religioso, cristão, o que, que a gente pode fazer do ponto de vista religioso, espiritual, para envolver aquela pessoa que magoou a gente, né? Para perdoar, para ter coragem de pedir perdão e também para perdoar? O que, é que a gente faz? Prece, evangelho, oração, como é que é isso? Você faz a pergunta e dá a resposta. Inicia com a pergunta e dá a resposta. Exatamente, a receita está na parte final da sua fala. Quando a gente não pode ter um contato, lembra as histórias aí que às vezes a dama jogava o cabelo para o outro subir. A gente vai... Rapunzel, quando a gente não tem um contato, a gente vai criando possibilidades. Quando a gente não pode estar ao lado de quem a gente magoou, ou de nós para conosco, a gente vai fazer isso através do pensamento. No mundo espiritual, o veículo de comunicação é o pensamento. Algumas pessoas já têm essa possibilidade aqui encarnado, mas no mundo espiritual a comunicação é o pensamento. É por isso que a gente não esconde dos espíritos o que a gente pensa e o que a gente sente, porque isso está posto na nossa energia, no nosso campo vibratório. Se eu não posso ter o contato, eu vou criar algum contato. O pensamento, ele fura parede, ele fura distâncias, fura, entre aspas, né? Ele consegue alcançar o outro, ele consegue ir até o outro. Então, se a gente não pode ter esse contato, a gente vai fazendo prece. Agora, a gente precisa acreditar na prece. O que acontece é que muitas vezes a gente tem um efeito imediato. É por isso que a gente anda com muito remédio na bolsa. Se a gente tem alguma coisa, a gente toma um remédio, toma um remédio. A gente não questiona por que a gente está daquele jeito. A prece, a meditação, a reflexão, o processo de construção é um processo muito demorado. Repito, a gente quer algo logo, a gente quer algo ligeiro e aí a gente fica muito agoniado. Se alguém não responde no zap, a gente fica metendo mensagem. Se o mouse não responde, a gente aperta. Um processo de perdão, um processo de reconstrução de relação leva muito tempo. Mas a gente pode e a gente deve fazer prece, a gente pede que Jesus abençoe, que proteja, que a gente pede que o outro se dê bem na vida, a gente esquece a inveja preta, azul, amarela, muito colorida, e a gente pede que o outro se dê bem, que o outro tenha sucesso, que apesar do que o outro me fez, ele merece ser feliz, ele merece construir sua vida, e assim a gente vai reconstruindo isso espiritualmente para depois fisicamente a gente refazer o contato em relação. E aqui tá. Pergunta. Gostaria de saber, durante essa pandemia que nós estamos mais em casa, após o almoço, eu tiro um cochilo e durante esse cochilo eu tenho a impressão que fui levado a uma enfermaria. Só que eu não identificava ninguém na enfermaria. Mas eu acho que estava segurando a mãe do meu pai. Isso pode acontecer? A mãe do meu pai não, é a avó. A mão. Veja só, a gente, quando dorme, né, para quem não conhece, que não está habituado com a filosofia, com o conhecimento espírita, nós somos matéria, o corpo denso, mas nós somos espírito. E não vou aqui nem entrar especificamente na questão do corpo espiritual, que é o perispírito. Mas nós somos espírito.
Então, toda vez que a gente dorme, o espírito, ele sai do corpo, né? Ele fica ligado através de laços fluídicos. Então, o espírito vai viajar por aí, né? O espírito ele encontra céu livre à sua cabeça e sob seus pés chão firme. Então, viaja para todo lado. E aí, é natural que quando a gente durma, a gente cochile, né? Existe cochilo? Acho que existe cochilo. Aí o espírito sai do corpo. E aí o que é que vale no mundo espiritual? É a lei da afinidade, lei de afinidade. Então, quando eu durmo e me desdobro, eu vou encontrar com aquilo que eu gosto, com aquilo que me faz bem. Tem gente que se sente bem indo para a igreja, para a missa. Então não tenha dúvida que aquele que é católico, ou aquela que é católica, quando ela dorme, ela vai para a igreja dela rezar, ensinar missa lá na igreja, no mundo espiritual, participar de estudos evangélicos na igreja católica. Aquele que é espírita, que gosta de estudar, vai estudar. Aquele que é enfermeiro, que gosta de ajudar as pessoas, além da profissão, vai trabalhar no mundo espiritual, como está acontecendo. Então, veja, a grande pergunta é, primeiro, que parece uma brincadeira, mas não é. Antes de dormir, você está se alimentando de quê? Porque se você está comendo uma buchadinha, uma mão de vaca, não foi com seu pai que você sonhou. Né? É difícil. Por que é que os espíritos pedem para a gente se alimentar de forma leve, tranquila, antes de dormir? Porque isso impede o espírito de se desdobrar do corpo. Então a gente fica pesado. Aí a gente acorda no outro dia e diz, mas eu não dormi mal. Claro, se você não se prepara para o sono, você não dorme bem. Não é? Então assim, se você, nesse seu cochilo, estou usando sua palavra, você dormiu bem, você está tranquilo, você tem uma ligação afetiva com seu pai, você tem essa impressão, certamente você estava segurando a mão do seu pai, né? Porque eu vou lembrar aqui Abigail e Estevão, está no livro Paulo e Estevão. Quando ele morrendo no colo dela, são irmãos, ela diz assim, Estevão, não me deixe. Aí Abigail diz assim para ele, Estevão, aqueles que se amam nunca estão longe. Veja que coisa linda, né? Você saber que vai ter aquela pessoa querida do seu lado para sempre. Então, assim, certamente você sonhou com seu paizinho. Sim, isso é muito bom, isso é natural que seja. Mas assim, isso é até importante de uma sugestão para os dias atuais. Tem gente que diz assim, eu estou dormindo de madrugada, dormindo de dia. Né? Acordado de madrugada, dormindo de dia. Mas a noite é propícia para que a gente trabalhe, para que a gente se desdobre e vá estudar. E principalmente nós que somos espíritas, trabalhadores, as equipes estão precisando da nossa energia para trabalhar. Então durma cedo, deite cedo, bote uma boa música, deixa o celular do lado, né? Toma um banho bom, quem gosta de tomar banho, escova os dentes, deite bem, né? Faça uma prece, se prepare para ir dormir. Porque André Luiz é interessante. André Luiz tem uma coisa, e me desculpe estar esticando a resposta, mas é importante. André Luiz tem uma fala que ele diz assim, às vezes a gente dorme sem preparo nenhum. O corpo fica na cama e o espírito no chão. E aí quando acorda, você acorda, ai que cansado, eu acho que eu trabalhei a noite todinha. Foi eu dormir no chão. Não é? Porque não está se preparando. Então bote uma música boa, bote uma coisa boa, não bote esses programas pesados, não vá antes de dormir assistir filme de terror, vai ter pesadelo, né? Da mesma forma que não procure o mundo espiritual se você não tem respeito com o mundo espiritual, porque a consequência é grave, é séria. Isso daqui não é atemorizando ninguém não, mas se eu não tenho respeito por aquilo que eu estou tratando, é melhor não conhecer, é melhor não adentrar esse domínio. Tá certo, minha gente? Mas eu acredito sim que se você se preparou para o sono, se você ama seu pai, se tem uma ligação boa, certamente você tá sim segurando a mão dele. E aí você diga, papai, olha, fique bom, se renove para o senhor sair daqui desse hospital, para o senhor ir trabalhar, para o senhor ir ajudar. Diga isso, tá certo? Vamos lá. E tem um ponto importante que eu acho que é válido também
nesse ponto é que muitas das vezes os espíritos eles usam a energia do encarnado para tratar os desencarnados, porque muitas vezes há uma especificidade na energia do encarnado que o desencarnado não tem. Então o encarnado é levado ao mundo espiritual para que possa possibilitar recursos de trabalho com o espírito no mundo espiritual. Então, dentro do que Márcio explicou e colocou, é muito possível que tenha havido esse encontro, sim. O mundo espiritual é uma realidade. O mundo de cá é que é uma cópia de lá, não o contrário. A gente acha que o mundo espiritual é a cópia e a gente foi educado nisso e é um processo até que isso se reestabeleça, a verdade se reestabeleça. Mas a verdade é que o mundo físico é uma cópia imperfeita do espiritual e não o contrário. Eu faço outra pergunta, né? Não é que te faço. Eu disse se pular essa, eu vou para outra. Não, essa já foi feita, não tem que pular nenhuma. Bom, minha gente, deixa eu só lembrar que quem tiver com dificuldade de encaixar nós dois, deita o celular, porque Nadinho pediu, que fica melhor para visualizar, tá certo? E por isso também os comentários estão omissos, para que facilite ver nós dois. A gente já está com 49 minutos de live, o Facebook ele vai continuar, e o Instagram não. Então daqui a pouco o irmão da gente vem aqui para iniciar outra live, porque só restam agora as 7 perguntas. Então a gente inicia outra live rapidinho, pedindo a paciência. Quem não puder permanecer, a gente entende, vê depois. Mas aí quando der o tempo aqui, a gente vai iniciar outra e vai responder todas as perguntas, tá certo? Todo mundo hoje vai ser contemplado, tá bom? Obrigado pela compreensão. Outra pergunta que eu vou fazer para a Wanda. E os perversos, os ruins, os estupradores de crianças, e os que maltratam animais e as plantas, esses serão castigados? Eles vão pertencer também ao mundo de regeneração? Esse é um ponto interessantíssimo e super sensível. Na obra de André Luiz, que consta principalmente de 16 livros, pelas mãos de Chico Xavier, que iniciou com o Nosso Lar, termina com E a Vida Continua, cito os dois porque viraram um filme. Nunca, em nenhum momento dos livros, de nenhum deles, de nenhum dos livros citados, e nenhum dos 16 livros, nenhum espírito, por mais erros, crimes e absurdos que tenha cometido, ele é tratado com indelicadeza, com grosseria ou com maldade. Márcio há pouco terminou um livro que eu também sugiro a todos, o livro é Sexo e Destino, é de André Luiz, salvo engano é o 13º livro da série. Lá ele vai contar, no livro, André Luiz vai narrar a história de Cláudio, que ele comete um crime de cunho sexual, e ao chegar na espiritualidade ele é tratado com muito respeito, ele é tratado com até afeição, o que não impede que ele passe pelo processo de reeducação que ele precisa passar. Então, quando se coloca os adjetivos perversos, ruins, estupradores de crianças, certamente que são espíritos, são pessoas que precisarão também passar por processos dificílimos de reeducação, mas não como punição. A lei de Deus, punição é uma palavra que a gente criou, milagre é uma palavra que a gente criou. Emmanuel vai dizer isso no livro Opinião Espírita. Milagre é uma expressão que o homem criou. Na verdade, a gente vai encontrar tudo o que a gente construiu, construtores do nosso destino. Certamente que quem envereda por esse caminho, quem percorre esse caminho, vai precisar refazer essas lições de uma outra maneira, vai precisar repassar por essas lições. Eles estarão, a segunda parte da questão, eles estarão no mundo de regeneração? Não sei. Isso vai depender do modo como eles se arrependem, do modo como eles reparam. A gente aprende aqui, a gente aprende no mundo espiritual. O aprendizado, ele é contínuo. O aprendizado, ele é contínuo. Então, muitos desses que cometem essas atrocidades, que de fato são atrocidades, porque uma violência sexual, um abuso sexual em uma criança é uma ferida muito difícil. São, no meu trabalho, são dos atendimentos mais sensíveis que se tem, porque isso faz uma fissão, isso faz uma ruptura no campo da confiança, que é muito difícil para quem passa por um processo de abuso. Aí a gente pode pensar assim, então essas pessoas que cometem isso, elas estão condenadas para sempre? Não. Eu vou usar de 2 exemplos, um no passado e um atual.
Márcio sempre fala de Paulo de Tarso. A gente precisa lembrar que em uma encarnação Saulo cometeu alguns erros em nome da verdade, mas cometeu excessos. E em uma encarnação ele sai de Saulo a Paulo. Então ele se torna um homem que muito amou. Um dos maiores exemplos, talvez depois de Maria de Magdala, é o grande exemplo de evangelização no coração. Então a gente pode refazer caminhos. Isso acho que é o exemplo máximo. E outro exemplo, aqui nos Estados Unidos, um diretor da segunda maior clínica de aborto dos Estados Unidos, ele foi responsável direto por mais de 80 mil abortos nos Estados Unidos. Esse homem começou a estudar sobre feto e embrião e ele constatou que aquilo que ele fazia e fez durante muito tempo, esses 80 mil espíritos, era muito ruim. Então esse homem começou a trabalhar diretamente e ativamente cinema, rádio, propaganda, vida, ONGs, em todos os lugares que ele podia propagar a informação de que não cometessem, mulheres, homens, casais, pais, famílias, não cometessem aborto, não optassem pelo aborto. Esse homem trabalhou tanto que são centenas de milhares de pessoas que são atingidas pela ideia do não aborto, ou pela ideia da continuidade da vida. Se a gente for pensar numa leitura rápida, esse homem estaria condenado. Se a gente for pensar na história integral, esse homem está absorvido. Ele fez muito mais bem do que mal. Claro que em algum momento ele vai ter que reparar esse mal que ele fez. E assim somos nós com nossas ações, com nossas atitudes. A gente pode ter feito muita besteira, a gente pode ter cometido aborto, a gente pode ter feito alguma coisa. A gente para, a gente se arrepende, o arrependimento é parar. A gente só se arrepende de verdade quando a gente para. Se a gente se arrepende e faz, se arrepende e faz, se arrepende e faz, isso não é arrependimento. Isso é gracejo, consigo e com a lei. A gente só se arrepende quando a gente para. Então, se tem o aborto aqui, por exemplo, se a gente algum dia já incentivou o aborto, se em algum dia a gente já verbalizou a favor do aborto, depois que a gente conhece a doutrina espiritualista e a doutrina espírita, a gente sabe que há vida desde o início, desde a concepção, desde a união. Então o que a gente pode fazer? Se alguém procura a gente diz assim: ô querido, tenta, vai mais um pouco, sustenta essa gravidez, sustenta esse espírito no teu corpo, não faz isso. Pede força a Deus, pede força a Jesus. Se a tua amiga te procura no escuro da noite e diz assim: vai comprar remédio para abortar, diz a ela que não pode. Você não está sendo ruim, você está sendo amor com ela. Infunde, diz que vai dar o enxoval, diz que vai dar o berço, diz que vai dar o quarto, diz que vai dar qualquer coisa. Move usos e fundos, só não permite. Tenta não permitir, não fere, claro, o livre-arbítrio dessa mulher, desse pai. Tenta não ferir o livre-arbítrio, mas tenta fazê-la com a não opção do aborto. Que com certeza isso está dentro da lei de Deus, com certeza essa criança vivendo vai trazer muita alegria e um reencontro espiritual para essa família, para esses pais. Tá. Márcio. Deixa eu só dizer uma coisa. Tu disse que a gente, aqui nos Estados Unidos, para quem está ouvindo a gente está no Jangue Paulista, viu, minha gente? Acho que foi hoje é dia 21 de maio de 2020 e a gente está em casa no Jangue Paulista. Acho que vamos lembrar de alguma reencarnação aí. Desculpa. Que é isso. Bem lembrado. Gostaria de saber qual a visão espírita para doação de órgãos. Já que tem que ser retirado com o coração ainda em vida, aquele espírito já teria terminado a sua missão na Terra? O certo seria esperar a morte total do corpo? Olha, que pergunta interessante, viu? Essa pergunta é muito interessante porque a gente precisa... eu não sou nenhum especialista na área não, tá certo? E aqui eu vou falar do ponto de vista especificamente espírita, né? Se eu disser alguma besteira, se eu confundir conceito tipo eu estou nos Estados Unidos, Vando vai me ajudar para corrigir, porque e aí é sério agora, esse é um tema sensível, tá certo? Então vamos estabelecer logo uma grande diferença, né? Uma linha aqui. Há os órgãos que devem ser retirados quando se há a vitalização do corpo. Então veja, por exemplo, eu até anotei aqui,
Ou foi aqui? Fígado, coração e pâncreas. Você tem que ter ali a circulação ativa, né? E quando é que eu tenho a circulação ativa que eu posso tirar o fígado, o coração e o pâncreas, por exemplo? Quando eu tenho decretada a morte cerebral de forma irreversível, né? A Associação Médica Espírita AME do Brasil tem um site, tem artigos belíssimos sobre isso. Então, quando eu tenho a decretação da morte cerebral de forma irreversível, combinado com o teste da apneia, ou seja, 10 minutos sem respirar. O ideal é que você tenha essa conjugação de dois fatores. E aí eu não estou querendo complicar não, tá certo? Hoje, há uma legislação ordinária, né? Estou falando de direito, legislação jurídica, que regula esse tipo de... Acho que vai cair ali, né? Eu vou só dar um tempinho aqui pro pessoal do Facebook, que o Instagram tá dando um aviso ali, tá dizendo que tem 20 minutos restantes, não, 20 segundos. Aí o pessoal do Facebook, só um minutinho, que nosso amigo espiritual, Fernandinho, vai vir para abrir uma outra live aqui, tá certo? Um minutinho só que a gente já volta. Não posso falar nada porque o Facebook continua. Aos amigos do Facebook, a gente pede só um minutinho, tá certo? Porque Fernandinho tá vindo e ele vai abrir aqui no Instagram. Fernandinho, por favor. Tá certinho? Não. Isso, tá bom. Cuidado que só tem isso. Já apertou para começar a frente? Sei não. Obrigado. Dá só um tempinho para que as pessoas viu, minha gente aqui do Facebook. A gente já voltou aqui no Instagram. Deixa eu só dar um minutinho para que as pessoas consigam retornar, tá certo? A gente pede desculpa e pede também a compreensão de vocês, para que dê a oportunidade de todo mundo acompanhar, tá certo? Será que sai? Se saiu, já era. Eu não sei quantas pessoas estavam acompanhando, eu não sei se a gente começa já. Então vamos lá, tá certo? Vamos retornar à questão sobre doação de órgãos, não é? Então, continuando. Para doação de determinados órgãos, a exemplo do fígado, do coração e do pâncreas,
a gente precisa ter a circulação ativa. Então, o que é a circulação ativa? Quando é que a gente tem a circulação ativa, né? E a gente pode extrair esses órgãos para a doação? Quando a gente tem a decretação da morte cerebral, de forma irreversível, como eu dizia. Então, o que é essa morte, na verdade, a morte encefálica, né? Então, quando é que a gente tem na legislação hoje, né, aceitável pelo Conselho Federal de Medicina, a morte encefálica decretada? Quando uma equipe médica com um neurologista, depois de avaliado alguns dados e feito alguns exames, ele atesta a morte cerebral. Então você tem a morte cerebral, mas você tem o funcionamento de determinados órgãos do corpo, ou de quase a totalidade do funcionamento dos órgãos. De forma que, quando eu tenho a morte encefálica, eu continuo tendo a circulação ativa, ou seja, os órgãos estão funcionando. Eu tenho a morte cerebral, mas eu tenho vida no corpo. Então, nesse instante, o médico, a equipe médica, ele pode extrair esses órgãos para doação. Então, essa é a doação da pergunta que a pessoa fez, porque alguns órgãos são feitos em vida. Então, é nesse caso. Você só deve tirar órgãos, ou permitir a doação de órgãos, quando você tiver a morte encefálica decretada. Porque você já não tem mais capacidade de vida, de prolongamento de vida. Mas você tem a capacidade de doar os órgãos. Ora, e isso pode acontecer? Pode. Isso deve acontecer? Deve. Por quê? Porque o ato da doação, do transplante de órgãos, é um ato de extremo amor. Por quê? Porque é um ato voluntário de desinteresse. Normalmente, você só doa esses órgãos quando você morre. Então, você não quer nada em troca. Então, os espíritos vão dizer que é um ato de extrema caridade, uma caridade legítima. Por quê? Porque eu doar, sem esperar nada em troca. E aí, eu vou chegar na doação de sangue. Muito bom, mano. E aí, os transplantes, pelo menos de conhecimento médico, foi iniciado em 1964. Em 1968 foi feito o primeiro transplante de coração aqui no Brasil, que foi, o receptor foi João Boiadeiro, conhecido como João Boiadeiro, lá do Tocantins. E o doador é um homem de São Paulo, Luiz Ferreira, foi um homem. E esse transplante foi conduzido pela USP, pela Universidade de São Paulo. E o nome do médico, Jesus, só podia, né? Jesus Herbier, alguma coisa assim. É sério, não tô brincando não. E aí o que é mais interessante, Vando? João Boiadeiro, esse homem, ele recebeu o coração transplantado, claro, né? O outro homem não tinha mais vida. Ele recebeu e ele sobreviveu 28 dias. Aí você diz assim, só 28 dias? Num dia a gente faz milagre? Você imagine 28 dias para a oportunidade de fazer o quê? Perdoar. Fazer uma ligação e dizer que ama. E aí eu vou relembrar nas torres gêmeas do World Trade Center. Houve um colapso lá da telefonia móvel, por quê? Todo mundo que dava dentro das torres, quando o avião pegou lá, eles começaram a mandar mensagem dizendo o quê, Vando? Te amo e pedindo perdão, me perdoa. Naquele último instante. Então veja, 1 minuto. Você imagina o que é que você não faz em 28 dias. Então é uma forma muito materialista, muito pequena de você pensar. Para que você vai doar um órgão, um coração, para a pessoa viver 28 dias? Aí eu lhe pergunto, se você fosse morrer hoje e quisesse um coração para viver 28 dias, você não queria não? Eu mesmo queria. Por quê? Eu tinha a possibilidade de ligar para aquela pessoa que eu não liguei. Eu ia comer uma batatinha frita. Eu ia abraçar meus amigos do Instituto Fraterno Irmão da Luz. Eu ia fazer uma prece. Eu ia visitar o mar. Eu ia me abraçar com um bocado de borboleta. Eu ia fazer tanta coisa. Agora, e me permite esticar aqui, viu, Wando? E os nossos telespectadores. O que é mais importante para a doação de órgãos? Primeiro, não vale fazer falta.
no mundo espiritual. Porque o amor cobre a multidão de pecados, imagine o órgão. O que é que a gente vai saber no livro Há 2000 anos, no livro Ave Cristo? Quando aqueles cristãos de primeira hora, mano, quando eles recebiam as patadas dos leões, eles sentiam a dor? Por quê? Eles eram retirados do corpo antes da morte. Isso é amor, é sacrifício. Então imagine, eu vou doar um órgão para alguém. Tem equipes espirituais só cuidando disso. Então não tenha medo de doar não. Doe tudo, meu filho. Doe tudo. Agora, manifeste isso enquanto é vida. Porque Chico Xavier vai dizer, Diálogos com Chico Xavier. Está na revista Correio Espírita. Ele vai dizer que no mundo espiritual, João Boiadeiro se encontrou com um doador. Diz que deu um abraço tão bonito e são amigos. Não é? Então, isso aqui é um bizu, viu? É segredo, mas Van disse que eu posso dizer. Se você for uma cocadinha de sal na terra, você diga assim, quando eu morrer, doe tudo. Por quê? Porque você vai saber que vai ter gente rezando por você. Não é? E aí não importa a quem você doa, importa que você doe. Agora, o que é importante em vida? Você manifestar que é doador. Portanto, quando acabar essa live, abra uma água mineral, coma uma fruta, nada pesado para ir dormir, tá certo? E diga assim, se for sua esposa do seu lado, seu esposo, seu namorado, sua família, manda um zap no grupo da família e diga assim, olha, eu sou doador de órgãos. Agora, se você estiver consciente disso. Porque o que é que pode acontecer? Veja bem, doou meu coração. Eu chego no mundo espiritual, se eu não for uma pessoa cristianizada, quando eu chegar no mundo espiritual, que eu notar, porque vai sentir uma falta, não é o órgão físico, é energia. Eu vou ficar chateado porque doaram sem a minha permissão. Por isso que é importante você dar o consentimento. Já imaginou? Você doa o coração a alguém, você vai atrás do seu coração. E aí eu vou lembrar, sem querer esticar, mas é um assunto bom. Porque aqui à noite doe, seja doador. É um ato de amor. Porque você vai receber a prece, não vai lhe fazer falta. O órgão, quem comanda o corpo é o espírito. Então o espírito ele tem a potencialidade de reformular e de criar um coração espiritual para o corpo perispiritual. Isso é amor. Então doe, se você puder, doe. De doar. Eu quero lembrar aqui uma amiga da gente, para ver como a gente às vezes é muito apegada. A gente tem que trabalhar o desapego e doar. Ela conheceu uma pessoa, um namorado, que era viúvo. Então o viúvo, né, namorado, uma pessoa já madura, bacana demais. E aí o namorado disse assim, amor, vai lá em casa, né? Já tá tudo mudado, faz tempo que minha mulher, a viúva, né, morreu, fazia 15 anos. Aí tudo bem, como um casal adulto, e aqui estou falando com respeito, que acreditem nisso, como um casal adulto foram fazer amor no quarto em que morou a viúva. Então quando ela estava deitada, namorando lá, ela disse assim, amor, não me belisca não, tá doendo. Aí ele disse assim, eu não estou lhe beliscando não, minha filha. E aí o que é que aconteceu? A viúva não estava saindo de dentro do quarto há 15 anos. Você veja o que é amor, né? O que é apego. E começou, e ela dizendo assim, o beliscão está doendo. Ó. Não sabia que era o espírito da viúva que Deus a tenha beliscando. Então imagine, eu estou usando esse exemplo, parece ingênuo, mas é para falar de apego. Então a gente precisa trabalhar a ideia do desapego para doar órgão. A mesma coisa é em vida ainda, quando eu posso doar, por exemplo, em vida, um rim. Eu dou um rim para o outro ficar bom. Então veja, Alberto Almeida vai dizer que os pais, tinham um pai e um filho inimigos. E não se conheciam, eles não tinham um relacionamento. Então o filho teve uma doença no rim, o rim estava rim. E aí o pai, na noite anterior, começou a fazer prece e sonhou que numa vida passada eles foram soldados, não sei, cavaleiros, e eles eles eram inimigos, e o pai matou o filho com uma espada onde? No rim. E aí hoje esse filho estava doente do rim e precisando de um doador. Fizeram lá os testes e houve a compatibilidade. De forma que o pai doou o rim dele, do pai, para o filho ficou bom, ficou saudável. E a amizade e o amor ali se restabeleceu.
Então o amor verdadeiramente cobre a multidão de pecados. Quer ver um gesto lindo? E aí, enfim, e os órgãos que podem ser doados sem a vida, né? Sem a vitalidade, é a córnea e a pele, que também é tecido. E aí, para terminar, um ato de amor, quem está assistindo, doação de sangue. Você quer ato de amor maior do que esse, não é? Então, se você puder, doe. Tá na pandemia, mas tá podendo doar sangue. Vai lá, se você puder, claro, respeitado lá os requisitos. Vai doar sangue, é um ato de amor. Doe. Prolifere essa ideia no seu Facebook, no seu WhatsApp. Bote lá no status do seu WhatsApp. Vamos doar sangue, porque você está doando amor. E quem vai receber? Não importa. A caridade é uma semeadura que você não queira ver o resultado. O resultado é para depois. O amor, a gente semeia e deixa que a vida colha pela gente na alegria do coração. Então veja, teve a morte cerebral decretada, doe os órgãos, pode doar. Agora com consentimento, certo? Porque é melhor que seja assim, a aceitação é maior. Teve a morte biológica decretada, doe córnea, doe o tecido. Se você puder, quem tiver, doe cabelo, doe tudo. Aproveite, tem gente que corta cabelo e vai para o hospital do câncer ainda hoje. Toda doação, isso é lindo, é doar para doar-se. Então pode fazer isso, tá certo? Boa pergunta. Desculpe ter alongado tanto. Vando quer falar alguma coisa, não? De jeito nenhum, sem reparo. Pergunta de número 14. A pandemia pode ser considerada um caso clássico de resgate de vidas passadas? No livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno Miranda, psicografado por Paulo Pereira Franco, ele vai falar das mortes coletivas. Quando há o processo de mortes coletivas, como por exemplo está tendo agora no processo da pandemia, certamente que há ligação com o passado. Na verdade, vai dizer Emmanuel que o passado grita em nós. Então, quase tudo do nosso hoje foi construído no ontem. E a gente precisa ficar muito atento a isso, porque isso não dá a gente o direito de viver dirigindo, guiando a nossa vida olhando para trás. Quando a ideia é o esquecimento do passado, a gente não lembra do passado, a ideia é daqui para frente. A gente fala de karma, que é o karma com o passado, né? Karma da ideia de ação e reação com o passado, mas a gente trabalha outra ideia na proposta espiritista, espiritual, que é trabalhar o karma futuro, que a gente está fazendo para receber amanhã. Então importa o que a gente está fazendo para amanhã, o que eu fui ontem, não importa saber. Se a gente quiser analisar um pouco da gente, a gente vai ver nossas inclinações e as nossas tendências. A partir das nossas tendências e das nossas inclinações, a gente vai saber mais ou menos o que a gente vivenciou na última existência. Mas saber exatamente o que foi, o que fez, como foi, isso não vale de nada, porque não vai acrescentar muita coisa. Então a pandemia é, dentro do que foi colocado nas palavras, é sim considerado um resgate clássico de vidas passadas. Vai dizer Emmanuel no livro O Caminho da Luz, que aqueles que mataram, assassinaram Sócrates, vieram na existência seguinte como escravos. Eles precisavam passar por esse aprendizado, para que eles aprendessem o respeito pela liberdade e pela vida. Então, certamente que hoje a gente passa por isso, do ponto de vista coletivo, mundial, para que haja aprendizagens, para que haja muita reflexão em torno disso. 10. Questão. O que dizer sobre mãe e filho que não conseguem há quase 50 anos se encontrar no amor nessa vida? Olha que pergunta interessante. Dá para entender que essa pessoa que fez a pergunta, ela está perguntando entre ele e sua mãe, né? Não consegue encontrar no amor nessa vida. É interessante porque, veja, a gente mergulhou nesse corpo para a gente aprender a amar. E a gente, assim, somos muitas vidas, né? Na verdade, a vida é uma só, a vida é espiritual. Então, a gente tem uma vida e muitos corpos, e muitas experiências. E como disse Vando, esse é um tema sensível, porque imagino, talvez a angústia da pessoa que faz essa pergunta, né, Vando? Mas é interessante, assim, Emmanuel, o Espírito Emmanuel vai dizer assim:
o passado grita em nós. E nós estamos semeando no solo do tempo. Mas ele também diz uma coisa muito interessante. Quando perguntaram assim para ele: qual a maior prova de amor que podemos dar a alguém, né? A alguém que não merece. É amar a quem tu tiver feito para não merecer esse amor. Então, está no livro Sexo e Família de Emmanuel, né? Muitas vezes a gente vem na família com afetos e desafetos. Mas o fato de ser um desafeto não quer dizer que deva haver indiferença. Porque nós estamos matriculados na Universidade da Vida, onde a lição é aprender a amar. Como é que a gente aprende a amar de uma hora para outra? Não. Eu vou ser obrigado a amar alguém, mas muitas vezes eu não consigo sair da tentativa. E a gente tem que ter muito cuidado para não passar a vida só tentando. Eu quero dizer que a gente precisa arriscar, mas a gente precisa fazer mais. Se eu bato e Ivando bate, se eu bato e Ivando bate, quem é que vai parar de bater? Não é? Não lembro da história da seca. Mas Ivando vai falar aqui depois da história da seca. Então veja, alguém tem que tomar a iniciativa. Será que dentro, com todo respeito, com todo carinho a você que fez essa pergunta, eu estou respeitando o seu coração. Mas será que dentro de 50 anos você não teve a oportunidade de trazer um chocolate para dar à sua mãe? Porque se você não tem coragem ainda de dar um abraço afetuoso, comece dando um chocolate. Amor é construção. A gente não ama o amor da vida da gente, quem teve a sorte de encontrar, que às vezes a gente acha que é amor e é um terror, né? Quando a gente encontra o amor da vida da gente, como é que a gente conquista? Manda um zap, manda uma cartinha, né? Manda uma flor, leva para o jantar. Isso é construção de amor. Mas por quê? Porque eu tenho interesse em amar. Então a gente precisa ter interesse em amar aquele que divide comigo. Então se essa pessoa, se essa mãe, se esse filho realmente é um desafeto, pode ser? Pode. Mas isso não impede o desafeto, as indiferenças que se construíram no passado, não impede que se ame no presente. Eu talvez não ame com todo o amor do mundo, mas eu preciso começar tentando alguma coisa. Eu chego em casa, a pessoa nem espera. Eu chego em casa e eu passo ali e trago uma esfirra para ela. Não é a esfirra, porque a esfirra é 89 centavos. Eu acho que nem 89, era 1,50 da última vez que eu vi. Tá, é caro. Mas assim, não é a esfirra, é a lembrança. Quem é que não gosta de ser lembrado, hein? Agora, você sabe qual é o grande problema e quem diz isso é André Luiz. E talvez eu pelo menos esteja nessa live só para dizer isso, que eu vou dizer agora. O problema é que a gente está esperando sempre a iniciativa do outro. A gente não quer tomar iniciativa. Meu casamento vai melhorar quando eu tomar a iniciativa de fazer o melhor. A paz na minha casa vai se estabelecer quando eu tomar a iniciativa de ser melhor. Você veja, tem gente que a gente não consegue suportar nem pelos hábitos, tão grosseiro que é. Então a gente precisa começar a mudar. Uma boa questão de você fazer é pegar e dizer assim, olha, o que é que você acha que eu preciso mudar? Aí você senta, toma um calmante e escuta. Não é? Se você precisa ter coragem de fazer essa pergunta. Você diz assim, o que é que você acha que precisa mudar em mim, Momô? Pronto, depois da conversa é o divórcio. Então não faz, mas a gente sabe. Sabe quando é que a gente sabe, Ivan, que a gente precisa modificar alguma coisa? As pessoas dizem assim pra gente, que normalmente aquilo que dói é aquilo que faz sentido, que reverbera na gente. Se eu olhar pra Vando e disser assim, Vando, tu tá é cabeludo. Ele não vai se magoar com isso. Por quê? Porque não tem cabelo. Mas se eu disser assim, Vando, tá é fofinho, hein, filho? Faz sentido um pouquinho, né? Porque ele tá, a pandemia tá inchando ele, parece que ele tá comendo trigo, entendeu? Então, assim, uma brincadeira boba pra dizer, aquilo que dói na gente é aquilo que encontra eco em mim. Então, quando alguém diz assim, olha, cuidado com a vaidade, eu preciso ligar o sinal de alerta. E aí alguém diz assim, olha, você está falando muito, está falando muito. Opa!
Mas eu também não vou dar atenção se for uma pessoa totalmente perturbada. Não, chamar alguém de perturbado é feio, perturbadinho. Aquela pessoa que tem mania de criticar todo mundo. Eu não vou dar atenção a essa pessoa. Eu também preciso fazer seletividade. Eu preciso saber quem eu estou ouvindo. Eu preciso saber com quem eu estou dividindo as dores do meu coração. Porque eu posso estar dividindo com alguém minhas dores, que é alguém que é pior do que eu. Não é? Então, assim, pense... Carência, né? Pense... Pense se você não precisa tomar uma atitude. São 50 anos, criatura. Você já podia ter feito tanta coisa em 50 anos. E se a pandemia leva a sua mãe? Porque nessa pandemia está mostrando que a gente não é dono de nada, né? A vida diz Lenine que a gente está vendo, a vida é rara demais. A gente está vendo isso agora. Então, assim, o que dizer sobre essa família, sobre essa mãe e esse filho? Tentem. Comece tentando. Ah, mas eu vou ouvir grosseria. Tente de novo. Esteja aberta à compreensão. A compreensão. E peça ajuda a Jesus. Reze por sua mãe. Reze por você. Não reze para ela lhe amar, não. Reze para você ter amor por ela. Tome a iniciativa. Como diz o Espírito André Luiz, a ciência do começar. Quando a gente aprende essa ciência, a vida se modifica por inteiro. A gente precisa começar. Então, pegue uma flor amanhã, quando você voltar do seu trabalho, se você está precisando sair, traga para sua mãe. Diga, mamãe, boa noite. Faça alguma coisa diferente. Faça um cuscuz para sua mãe. Mas faça o melhor cuscuz que você puder. Faz diferente. Faça diferente, que você vê que a vida encontra sentido. E aí vale lembrar o mandamento que vem desde Moisés, honrar pai e mãe. A gente não pode amar, a gente deve respeitar. A gente não pode amar, e tem algumas pessoas muito próximas da gente, pelo laço familiar, que a gente não ama. Mas a gente precisa respeitar, a gente precisa cuidar, a gente precisa silenciar, a gente precisa respeitar, a gente precisa evitar as feridas que a gente causa no outro, com o nosso verbo, com a nossa pornofonia, com as nossas agressões gratuitas, com a nossa violência. A gente precisa ter cuidado. O outro, ele não é receptor, ele não é depósito da minha ira, da minha raiva. E a gente precisa ter cuidado porque a gente é muita ferida com isso, né? Se a gente não pode amar, a gente respeita. E aí eu vou fazer o papel de diabo que o Marcos falou, de encontrar o grande amor da vida. Claro que eu sei que ele brincou sobre isso, esse é um ponto que a gente estuda junto, né? E a gente precisa também estar atento que o grande amor da vida da gente, ele não vem avisando com um letreiro na testa. Grandes amores e grandes histórias são construídas. Então, grandes histórias nascem de encontros casuais. A gente precisa estar atento que qualquer história a gente pode construir um grande amor. Os grandes amores do passado que a gente entende do ponto de vista espiritual, eles são construídos. Emmanuel vai dizer no livro O Consolador que a ideia de almas de alma gêmea ela não existe. Do ponto de vista espiritual, ela não existe. Nós somos uma grande comunidade, então tem almas que simpatizam mais com outras, mas essa ideia de eu nunca encontrei o grande amor da minha vida, talvez isso seja não conseguir construir o grande amor da minha vida. Me pergunta. Então, como médium de incorporação, por exemplo, que tem a necessidade de trabalhar numa casa espírita, se possível, diariamente, inclusive, pode lidar com as energias num momento como esse? A energia vai se acumulando? A segunda parte da pergunta, ela responde a primeira e a terceira. Tem a necessidade de trabalhar numa casa espírita. Necessariamente a gente não tem a necessidade de trabalhar numa casa espírita, a gente tem a necessidade de trabalhar. A gente precisa trabalhar na incorporação. Incorporação é um termo ordinário, não é necessariamente certo, mas é o termo que a gente usa. Incorporação da ideia de receber o espírito. Começa que o espírito não entra no meu corpo naquela ideia tão divulgada e prostituída pelo filme Ghost, por aquela atriz que eu esqueci o nome dela, que o espírito entra no corpo. Yupo. É o nome dela. Que o espírito entra no corpo da pessoa e domina o corpo da pessoa. Não. O que é uma... É o nome dela. O que há aqui, um médium, aquela pessoa que força a possibilidade de dar passividade da comunicação ao espírito,
o espírito se aproxima do médium, o médium capta esse pensamento, e aí pensamentos, sensações e tudo mais ele transfere, mas não há uma entrada no corpo do médium pelo espírito. Então, não necessariamente a gente não tem que trabalhar numa casa espírita. Claro que há situações e situações, mas, por exemplo, o primeiro centro espírita do mundo foi fundado por Allan Kardec em 65, em 1865. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Desculpa, o primeiro centro do mundo foi em 1858. 1865 foi aqui no Brasil, na Bahia, o professor Teles de Menezes. A primeira casa espírita aqui no Brasil foi na Bahia. Kardec fundou o primeiro centro espírita do mundo. Então, até essa data, não se precisava necessariamente da reunião mediúnica. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente já falou aqui da importância do sono. Do ponto de vista psiquiátrico, neurológico, psicológico, biológico, emocional, o sono ele é reparador. A gente precisa dormir bem. Não é à toa que as marcas de Colchão dizem que a gente passa um texto sobre ele, né? A importância do sono. Quem dorme bem, vive bem, de maneira geral. Quem dorme mal, vive mal, de maneira geral. A gente sabe que um paciente psiquiátrico, de maneira geral, ele não também quando ele não dorme bem. A gente sabe que uma pessoa está vivendo bem quando ela dorme bem. No trabalho, que nada mais é do que a continuação da existência, a perpetuação da existência, a gente vai ter os trabalhos, porque aqui o espiritual nos protege. Essa é uma questão mais diretamente respondida para o médico, o trabalhador da casa espírita. Então, não, a energia ela não se acumula na ideia de um depósito, não. Ela, no momento em que a gente dorme, que a gente vai ter trabalho na espiritualidade, esses trabalhos eles continuam. A gente não vai enlouquecer, a gente não vai surtar, porque a gente não está tendo trabalho na casa espírita. Sobre esse assunto, eu sugiro ler nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, que vai falar de como esses trabalhos são realizados no mundo espiritual. Márcio, como cuidar da saúde emocional, física e espiritual em casa? Boa pergunta. Veja só, é sabido, claro, né? E aí eu vou tentar ser mais direto, do isolamento social que a gente precisa respeitar. Fica em casa, né? Tá passando, graças a Deus, né? Daqui a pouco. Mas a gente precisa continuar se cuidando, usando a máscara, a luva, o álcool, né, Evandro? E assim, como é que a gente cuida da saúde emocional? Depende da perspectiva que a gente está vendo isso. Por quê? Quem não estava se espiritualizando até hoje, é difícil se espiritualizar em 50 dias. É possível demais, mas é muito difícil, porque esse é um processo de construção, a palavra que eu não gosto. Eu preciso construir em bases. Mas como é que eu cuido da minha saúde emocional? E aí eu vou lembrar de uma senhora lá do centro, muito elegante, distinta demais, educada. E ela disse assim a mim: Márcio, eu chamava meu marido, vamos pro centro, sempre chamei ele nunca. Aí passou uma semana de pandemia, passou 2, passou 3, quando passou um mês, ele começou a ficar agoniado dentro de casa sem poder sair e disse assim: amor, quando voltar eu vou lá no centro. Então veja, a gente está aproveitando desse momento, a gente está selecionando o que é essencial em nós. Quantas coisas a gente achou que não conseguia, não está conseguindo, né? Então, como é que eu cuido da minha saúde emocional? E essa pergunta era melhor Vando responder, mas assim, eu cumpro com as minhas obrigações. Primeiro, progresso espiritual nada tem a ver com inércia. Durma bem, mas não durma muito, não é? Porque o corpo quer descanso, mas a alma precisa de trabalho. Se você tem um jardim em casa, vá trabalhar, está trabalhando a cabeça. Leia um bom livro, leia o Novo Testamento, leia a Bíblia, faça evangelho no lar. Tenha 10 minutos de oração com sua família, pelo menos durante o dia, se for possível. Ah, ninguém quer fazer evangelho no lar comigo? Faça sozinho. Jesus está fazendo com você, né? A equipe espiritual, todo mundo tem um anjo da guarda. Dê um nome a seu anjo da guarda, um nome bonito. E acredite que ele está junto de você, e ele está junto de você. O anjo da guarda está a serviço de Jesus na nossa vida. Então trabalha emocionalmente assim, vai ouvir palestras, hoje tudo é YouTube, né? Internet, aliás. Então vai ouvir Padre Fábio de Mello, aquele homem é lindo, ele tem coisas fantásticas. Vai ouvir Padre Fábio de Mello, se você é católico, vai ouvir aquela monja carequinha, como é? Coen, monja Coen. Ela, com todo respeito,
carequinha são os mais especiais. Então vai ouvir a Monja Coen, ela é muito gostosa, aquela mulher, ela tem coisas muito boas. Você vai ouvir Divaldo Pereira Franco, eu estou falando assim para você anotar aí, Raul Teixeira. Se você quer ouvir sobre sentimentos, sobre perdão, sobre relacionamento, sobre amor, vai ouvir Alberto Almeida, espírita. Quer engrandecer sua alma, escute Haroldo Dutra Dias, bota aí no YouTube Haroldo Dutra Dias, Frederico Menezes, Rossando Klinger, Vando Câmara. Tem tanta gente boa para a gente cuidar da emoção da gente, entende? E isso é cuidar de forma emocional e espiritual, fazendo evangelho. Se tá meio angustiado, pensando besteira, começa a pular dentro de casa, vai tomar um banho, toma um banho gelado, reza, enche o pulmão assim, Senhor, vem cuidar de mim, Senhor, eu tô agoniado, eu tô agoniadinho, cuida de mim. E o Senhor da vida, Ele derrama sobre a tua vida bênção, porque Ele derrama. Deus nunca fica pobre não, Ele dá muita bênção. Então cuide assim emocionalmente da sua casa. Evite programa, sem aqui não é nenhuma crítica, evite programa policial. Não procure saber quantas pessoas morreram de um dia para o outro. Procure ver quantas pessoas foram salvas e curadas. Muito maior. A gente não está solto. Nem todo mundo que está pegando o coronavírus está morrendo não, minha gente. Isso é a experiência de cada espírito. E acredite na sua cura. Se você está aí ouvindo a gente aqui, você está com corona, diga assim, amanhã o corona vai me encontrar mais forte. Porque eu vou ser curado em nome de Jesus. Não é? Assim seja, para quem é espírita, amém, para quem é católico, é evangélico. Mas acredite, eu vou me curar e se cure. Mas assim, se cure de verdade. Acredite naquilo que você está dizendo. Bote no evangelho no lar. Bote sua água para fluidificar e tome. Ou bote na missa de domingo do Padre Marcelo. Bote sua garrafa para benzer. Se você está com um problema, bote uma garrafa de 2 litros. Mas tome, dê banho na sua casa. Estou falando sério. Isso é cuidar da sua alma, da sua casa. E também cuidar fisicamente, tá certo, minha gente? Olha, o fato de você estar em casa, a gente tem conversado com as pessoas, é interessante, né? As pessoas dizem assim, olha, quando eu sair eu vou gastar todo o meu dinheiro com roupa. Por quê? Porque nenhuma está fechando. Então, tem gente que engordou 22 quilos. Dá meio quilo por dia, meu amigo. Camarada. Então, fecha a boca. É disciplina, mas não é, Wanda, disciplina na vida da gente, não é? É tudo. Então, assim, eu vi um senhorzinho de 65 anos, inteiraço, um filé, o homem. Ele correu 2 maratonas dentro de casa nessa pandemia. Na sala, assim, correndo. Então, veja, é querer. Agora, aqui vai uma pergunta. Quanto você quer? Não é? Tem na internet, na sua televisão, bote aí, tem gente, professor de educação física, fazendo live, não é? Aí tá lá, faça isso, chame sua mãe, seu marido, vá cuidar, não é? Não é porque você tá em casa, aí daqui a pouco o amor já não tava bom. Quando você olha para um lado, tá o marido parecendo uma geleia. O marido olha para você, tá aquele docinho de coco. Aí assim, não é? Então a gente tem que se cuidar. Não é porque a gente tá na pandemia que a gente pode engordar. Porque senão a gente não morre de corona, mas morre de quê? Diabetes, né? De quê? De pressão alta, não é? É porque eu tô com ansiedade, aí eu como muito. Pronto. Amanhã, quando você for na feira, compre só alface, pepino e cenoura. E deixe dentro de casa. Quando bater ansiedade, você vai comer o quê? Alface, pepino e cenoura. Não é ansiedade, é aqui, Não é porque tem que você vai comer. Então ontem eu conversava com uma amiga querida, a mãe fez um bolo de chocolate, a mania hoje é vulcão, né? Mas aquilo não era um vulcão, era um cometa, um chocolate dentro daquela bola do bolo. Então ela disse assim, mamãe fez um bolo, me matou. Aí tem ração dentro de casa, para quem tá cachorro, você vai comer ração e vai dizer, mas eu comi a ração todo dia porque tem ração. Não é assim. Eu tô brincando, mas é a gente se cuidar. Olha, o corpo é o templo do Espírito. O Espírito se manifesta através do corpo. Eu quero viver muito. Tomando 2 litros de Coca-Cola, filho, não vai viver muito, não. Vai morrer. Morreu de quê na pandemia? Pegou corona, foi? Não, pegou Coca-Cola. Eu me lembro de Mauro, rapaz. O nome dele eu digo Mauro, amigo da gente. Eu não sei se ele tá por aí. Mauro, tá se cuidando, Mauro. Ele tá trabalhando, pegando treino, então ele tá com muito medo. Aí ele ligou para mim e disse assim, mas tu tá se cuidando, Mauro, tá fazendo evangelho,
Tô, amigo velho. Ele me chama de amigo velho. Tá mesmo. E a alimentação? Não, continua tranquilo. Eu tô comendo 6 pão de manhã com 5 ovos. Aí eu disse assim. Aí eu falei assim, como é, Mauro? Aí ele disse, não, mas tá, é porque se eu tô de regime. Ô, Mauro, não faz isso não, Mauro. Então, assim, tô usando o exemplo, porque a gente precisa se cuidar, minha gente. 6 pão e 5 ovos feito do Mauro, aí vai morrer. Quando reencarnar na próxima encarnação, desencarnar, a próxima reencarnação, qual vai ser o nome dele? Ou trigo ou Mauricéia, de pão e ovo. Então tem que se cuidar, tá certo? Não é brincadeira, não. Caminhe dentro de casa, faça abdominal, faça uma Maria. Olha, não tem nada em casa, produto de musculação, não. Pegue 2 pacotes de fumo, na mão e no outro, e faça exercício assim, ó. Substitua o bolo. Em vez de comprar pão normal, compre pão integral, né? Faça um bolo de trigo, em vez de fazer bolo de chocolate, porque tá todo mundo em casa. Olhar para um lado, olhar para o outro. Tem que fazer o quê? Comida. Então vamos se cuidar. Não estou brincando, não. Estou falando sério. Cuidar da saúde, cuidar da mente e muita oração, muita prece que isso está passando. E vai lembrar dentro dessa questão, para não esticar, que a gente já vai a 1h40. Machado de Assis, um livro, para mim, o melhor escrito por ele, não é do Casmurro, é o Alienista, que vai tratar de Simão Bacamarte, um médico que chega em Itaguaí, no interior, isso em 1882, Machado de Assis escreveu esse livro. E aí qual é a grande questão do livro? De Simão Bacamarte queria estudar os homens, a loucura nos homens e porque os homens adoeciam e internou um monte de gente. Enfim, a grande constatação dele, o nome do livro é O Alienista, a grande constatação dele foi: depois de tanto estudo, de tanta pesquisa, de tanta coisa, constato uma única coisa: todo o mal e todo o bem está dentro do homem. Aquilo que ele trabalhar mais vencerá. Essa é a constatação do Machado de Assis através de Simão Bacamarte. E o que eu quero dizer com isso é: a gente pode ficar bem, a gente pode ficar mal, vai depender do que a gente esteja fazendo. E Machado de Assis tornou espírito, não foi? Sim. Márcio. De novo eu? De novo, para vocês me cessaram. Foi. A fé pode nos deixar imune nesse desafio? A fé pode nos deixar imune desse desafio, né? Do desafio da pandemia, viu, minha gente? Veja só. Não, ele não vai deixar a gente imune, né? A fé não serve para nos tirar de sofrimentos. Ela serve para que a gente aprenda a passar pelo sofrimento. Então, assim, não é o que te sofre, não é, diz acho que é André Luiz, não é o que tu sofres que dizes quem tu és, é como tu sofres, né? Então, como é que eu estou recebendo esse processo da pandemia? Se eu acho que é um castigo de Deus, eu não vou sair bem dela, eu não vou sair modificado. Se eu acho que é um momento de aprendizado, eu vou estar aprendendo alguma coisa, eu vou estar crescendo, evoluindo. Então, assim, a fé não nos deixa imune de dores e sofrimentos. Aliás, quase ninguém cresce sem dor e sofrimento. Mas a gente olha de uma forma mais compreensiva. Francisco de Assis amava a dor, né? A gente não consegue amar a dor ainda, mas a gente pode trazer a dor e tratar a dor como uma alavanca de transformação. Então eu pergunto: dor, o que é que você quer fazer na minha vida? E aí eu ouço a resposta e eu tento progredir com ela. A dor, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem com a lição. Então a fé, nesse momento, nos serve para que a gente passe de uma forma melhor pelo sofrimento. E aí o espírito, às vezes a gente faz uma confusão também nesse sentido, né, Márcio? A gente acha que o espiritismo, a gente por ser espírita, a gente não pode sentir dor. Sentir dor é nossa condição. O que o espiritismo nos ensina é a não nos desesperar, a educar nossos sentimentos, as nossas emoções. Há uma diferença aí. E para fechar, a última pergunta: por que tanto sofrimento nos dias atuais? Eu tenho a impressão que a gente falou muito disso, né? Mas assim, eu insisto nisso, é sempre a forma de ver a dor, não é? E aí eu não vou entrar no processo aqui mais longo, de que há espíritos que estão repetindo as provas, né? Nós estamos caindo nos mesmos erros. Então há muito sofrimento nos dias atuais, porque ontem nós semeamos sofrimento, né? Tem muita gente hoje que, apesar do momento, não está sofrendo.
porque são cristãos, são mães de família, são trabalhadores, são pessoas sérias que estão tendo a sua vida digna. Então o sofrimento também é da vida de cada um, é muito pessoal, não é? Então a gente hoje está colhendo aquilo que a gente plantou em algum momento. Então tente perceber de uma outra forma. A gente não está negando que tem dor, a gente não está negando que tem sofrimento, tem tudo isso. Mas eu preciso ter mais fé em Deus. É a submissão à vontade dele. Tem coisa que a gente não pode mudar. Tem coisa que a gente vai lutar a vida toda e não vai poder mudar. Eu só aceito concordar. Concordar tem cordas no meio do coração. Eu aceito com o coração aquilo que a vida está me dando e que eu não posso mudar. Se eu puder mudar, eu tenho que trabalhar para mudar. Mas tem coisa que a gente não vai ter, então a gente só vai ter que compreender. Talvez o sofrimento seja muito dos olhos que estão enxergando. Há olhos que enxergam muita dor e muito sofrimento. Depende do Deus que habita em mim. Tá certo, minha gente? A gente chega ao fim, mas antes do fim tem uma pessoa que passou uma pergunta, Wanda. Eu vou formulá-la aqui mais ou menos assim. Ela amou uma pessoa há muito tempo e depois de 20 anos ou 25 anos elas se reencontraram. E ela bem divide, e essa pessoa, ela que faz a pergunta, ela se casou, teve filhos, e esse amor da vida dela, que não se via há muito tempo, quase 30 anos, ele foi mendigo, ele foi morador de rua, mas se recuperou com a ajuda dela, hoje tem um comércio, tem uma família, mas eles se amam muito, mas não pode ficar junto, porque os dois são casados. Então, qual é a palavra que você pode dizer a uma pessoa dessa? O que é que ela pode fazer? Como ela deve entender, já que não pode ficar junto ou pode ficar junto? O que é que ela faz? Diga uma palavra para essa pessoa que ela está acompanhando, por favor. E tema delicado, porque dentro das distorções que a gente faz na nossa vida, a gente acha que a gente só pode amar tendo, amar possuindo. Claro que eu sei que essa é uma questão super sensível, porque de fato a gente ainda associa amar e possuir. Uma mãe quer possuir seu filho. Veja, é muito difícil, é a síndrome do ninho vazio. Quando o filho começa a sair de casa, a mãe começa a apresentar um quadro depressivo, a síndrome do ninho vazio, porque eu quero ter perto. Então, nessa situação específica, narrada aí pela amiga que faz a pergunta, é uma provação muito dolorosa, porque se eu tenho certeza que aquele espírito me é muito afim, me é um grande amor, mas que eu não tenho hoje a possibilidade de estar junto, eu vou precisar respeitar o que foi construído. Eu não posso quebrar regras e deixar tudo para trás, porque eu não posso agora vivenciar o que meu coração anseia. Um dos grandes ensinamentos que os espíritos nos dão é que a gente não pode ceder aos nossos desejos. Se você ama esse coração, continue amando. Trate-o como amigo. Trate-o como uma pessoa querida, uma pessoa cara. O amor, ele pode se expandir, ele pode explodir através do cuidado, através da atenção, através do coração. Nem todo mundo que se ama precisa estar necessariamente numa relação. Eu sei que as palavras que aqui são proferidas, elas não vão talvez tranquilizar a tua alma, mas tem caminhos que a gente construiu que a gente precisa ir até o fim. E lá na frente tem um retorno. Então, certamente que no mundo espiritual, de repente numa próxima existência, são duas almas, se assim for para ser, serão duas almas que vão se reencontrar. Até lá, é preciso cuidar do meu marido atual, ele da esposa atual, é preciso cuidar dos meus filhos, ele dos filhos dele. E a gente, se a gente também não tem, se a gente não tem estrutura, se a gente não tem resistência espiritual para se ver, para se aproximar sem ter nada, então talvez seja necessário se afastar. A gente perde aqui para ganhar depois. É difícil, é muito difícil, mas é preciso perder agora para ganhar depois. Que bom, que lindo. Bom, minha gente, assim a gente termina. Todas as perguntas, inclusive da live anterior, todas foram respondidas, foram contempladas, tá certo? Há uma pergunta aqui muito específica que Wanda vai responder pessoalmente, a pessoa que fez, sobre dupla personalidade, certo? E aí a gente quer agradecer o carinho. Como a gente sempre diz, muitas pessoas anotam dizendo que, quer dizer, deixa comentários dizendo que gostou. Enfim, a gente não consegue responder, nem eu nem Wanda é afeito muito a rede social, então a gente não tem como responder, mas a gente deixa um abraço agradecendo a todo mundo o carinho, a manifestação de amizade. A gente sabe que é bondade de cada um de vocês. E vamos junto, vamos continuar com fé. Eu vou pedir a Wanda agora as palavras finais dele, para depois eu fazer uma prece para a gente encerrar. Eu vou lembrar de Chico Xavier quando foi a São Paulo, e aí milhares de pessoas foram vê-lo, e aí Chico começou a fala dele dizendo assim, a saudade de Jesus.
quando todos aí desse outro lado passam quase 2 horas com a gente aqui, a gente só pode constatar que é saudade de Jesus. Não é Vando, não é Márcio, não é Márcio, não é Vando. Todo mundo aqui está com saudade de Jesus. Vando e Márcio passam 2 prazerosas horas aqui com vocês, porque a gente também tem saudade de Jesus. Então a gente só pode rogar a esse mesmo mestre, a esse mesmo homem chamado amor, que nos abençoe, que nos dê existência espiritual. A gente já passou por crises inomináveis na nossa vida e a gente suportou. A gente também vai suportar por essa, e daqui a alguns meses a gente vai estar brincando, vai estar sorrindo e vai estar construindo muita coisa boa. Força para todo mundo e um beijo imenso. Obrigado, Vando. Fernandinho que está ali, muito obrigado também. E agora eu também agradeço, deixo um abraço para todo mundo, dizer que a gente trata com o maior respeito, com o maior carinho todo mundo, né? Perdoem-nos se aqui houve alguma falha, alguma resposta que não alcançou o que era pretendido pela pessoa que fez, mas a gente fez o melhor, fizemos o melhor. Eu, nesse instante, para encerrar, eu queria pedir principalmente às pessoas que estão agora nesse instante angustiadas, as pessoas que estão com Covid-19, pessoas que perderam pessoas próximas, familiares por essa doença, principalmente as pessoas que estão pensando em suicídio, que estão depressivas. Eu queria que você agora pudesse abrir seu coração na certeza de que Jesus vai tomar conta da sua vida. Aliás, Ele já está tomando conta da sua vida. Oremos todos juntos nesse instante. Querido Jesus, que a Tua luz infinita de amor e de bondade, que o Teu amor, Jesus, toque o coração da pessoa que está ouvindo essa prece, possa libertá-la das angústias, das dores, das aflições. Dá-nos a certeza, Jesus, dá-nos a certeza, amado Mestre, de que após a noite escura da nossa alma, o sol ressurgirá mais belo do que nunca. E a madrugada, Jesus, a madrugada já está passando. Fortalece o coração de cada criatura nesse instante. A vitória é certa, Jesus. Não da forma que nós estamos esperando, mas da Tua forma. Mas ela é certa. Que o Teu amor acalente o mundo, a Mãe Terra. Que a Mãe Terra sinta o Teu amor, Jesus. E que nós, que somos as Tuas criaturas, os Teus irmãos, os Teus amigos, como Tu mesmo disseste, Jesus. Que nós possamos ser mais amorosos, mais compreensivos. E que Tu nos libertes, Jesus, junto a Deus, nosso Pai, de todo mal. Que assim seja.